Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui no Canva gratuito, tá? Então fica até o final que vocês vão entender como que a gente chega neste resultado. Aplicando pós-produção a gente ganha esse detalhe aqui na nossa imagem, olha isso. Então fica até o final, você vai entender como que a gente chega nesse resultado. Lembrando que as imagens estão na descrição, então é só baixar e me acompanhar. Beleza, resolução de 1080 por 1350, resolução de feed para Instagram, formato retrato, tá bom? Não tem segredo. Então abriu aí sua resolução de 1080 por 1350. Vai estar com o fundo da imagem branco, né? Fez o download das imagens, a gente já pode começar. Lembrando que quem quiser ter acesso, né, ao template pronto, só comprar o pack, você vai ter acesso a não só essa arte, mas como todas do canal. Você vai poder editar todas, vai receber a atualização toda semana do que sair aqui, vai sair lá no pack. Tá bom? E você vai receber em dois formatos, formato feed e história, ok? Quem se interessar, presta atenção nos próximos minutos do vídeo, né, que aí eu separei uma parte só para falar disso. Mas voltando aqui para nossa criação, a gente vai estar com este background aqui, ó, tá vendo? Então eu fiz a junção de duas imagens aqui dentro do Canva e já trouxe esse background aqui, ó, bem interessante, azul aqui pra gente trabalhar, beleza? Então a gente vai trabalhar nele mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Até para diminuir um pouco, ó. Então beleza, eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Ó, nossas imagens eu já vou colar as três ali, que a gente vai utilizar um aplicativo, tá? Então nessas duas a gente vai utilizar o aplicativo Imagem Blender. Para quem conhece o canal já sabe o que é. Para você que não conhece, vai vir em aplicativos, fazer essa busca aqui, ó. Vai selecionar. Você já imaginou ter acesso a mais de 110 artes profissionais prontas, todas editáveis no Canva para usar tanto no feed quanto nos stories? Isso mesmo, são dois formatos de cada arte, totalizando mais de 220 designs prontos. Esse é, sem dúvida, o melhor pack esportivo do Canva no Brasil. E tem mais, você vai receber atualizações toda semana, ou seja, sempre vai ter artes novas para editar nos dois formatos. Tudo que eu lanço aqui no canal, você vai ter acesso lá também. E não para por aí. Junto com o pack, você ainda recebe um e-book exclusivo com mais de 40 páginas sobre a teoria do design gráfico para iniciantes, para você ver como é simples criar artes realmente profissionais. E ainda recebe super aulas completas, onde eu te ensino na prática a criar backgrounds profissionais, posicionar os elementos de forma estratégica, escolher as cores certas e deixar sua arte com cara de designer de verdade. E para fechar com chave de ouro, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade exclusiva onde eu e outros designers trocamos ideias, compartilhamos trabalhos e tiramos dúvidas todos os dias. Agora pensa comigo, tudo isso, mais de 220 templates, atualizações semanais, aulas exclusivas, e-book completo e acesso à nossa comunidade no WhatsApp, custaria fácil mais de R$100, concorda? Mas hoje você leva tudo isso por apenas R$37. Sim, R$37. É praticamente de graça tudo que você vai receber. Então não perde tempo, porque esse valor é promocional e vai subir. Clica no primeiro link fixado nos comentários e garante agora o seu acesso ao melhor pack de editáveis do Canva do Brasil. Este primeiro aqui, a gente vai utilizar o primeiro efeito dele, que é o linear, tá? A gente tem um corte bem seco nessa imagem, tá vendo? E a ideia é retirar esse corte seco. Como que a gente faz isso? A gente vem em linear, né, com a imagem selecionada. Aí a gente tem uma aresta aqui onde a gente consegue movimentar, tá vendo? Então eu quero deixar os braços dele aqui à mostra, né? Mostrando a configuração dele, onde eu vou deixar dessa forma aqui, tá vendo? Vou salvar e ele vai só avisar o recorte da imagem, tá vendo? E aqui a gente vai seguir o mesmo procedimento. Então, né, vocês viram que eu cliquei no radial e depois voltei para o linear, porque o aplicativo ele é assim mesmo. Às vezes você clica na imagem e ele não funciona, então você só muda o efeito e ele já volta a funcionar, tá bom? Então aqui estou em linear, eu vou abaixar as arestas aqui, ó. Vou focar no rosto dele, na verdade, aqui, ó. Nessa parte de cima, tá vendo? Aqui a gente pode mexer na força, tá vendo? Então vou deixar onde estava mesmo. A gente vai trabalhar mais ou menos com essa ideia aqui. Beleza, feito isso, vamos posicionar as imagens em suas respectivas posições. Então o rosto dele vai ficar aqui em um dos pontos de ouro da nossa imagem, né? A gente pode focar nele bem aqui, ó. Tá vendo? E esta outra imagem a gente pode aumentar e deixar ela aqui, tá vendo? Então, ó, essa imagem ela vai ficar aqui, deixa eu só abrir ela toda, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? A gente já tá com a ideia parecida. Esse aqui eu posso diminuir só um pouco, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. E essa imagem aqui do rosto dele eu vou deixar aqui. Essa outra imagem dele vem aqui embaixo, ó.
Tá vendo? Então a gente já está num formato bem parecido. E agora a gente vai deixar ela assim, ó. Deixar ela aqui. Então um pouquinho mais esse rosto. E agora a gente já pode trabalhar os efeitos dela, beleza? Mas antes de trabalhar o efeito, vamos montar ele todo, ó. Então o símbolo do Palmeiras e do Cruzeiro vem aqui, né? Simbolizando um confronto. Aqui no meio a gente pode colocar uma linha. Então a gente vai vir em elementos. A gente pode vir em formas, a gente pode pegar a linha aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Linha. Vou deixar essa linha em espessura de 2, tá vendo? Vamos girar ela aqui, ó. Deixar em 90 graus. A ideia é deixar ela bem pequena aqui, só para ela separar o confronto aqui, ó, tá vendo? Os logos, então a gente pode posicionar aqui. Beleza, aqui do outro lado a gente vai escrever, né, ó, a data e o nome do campeonato, Brasileirão. Posso colocar isso aqui na Montserrat, no branco. Eu vou colocar no negrito, ó. Informações abaixo. Eu já vou colocar aqui a data, por exemplo, 26/10/18 e 30. Essa aqui eu já posso tirar do negrito, para a gente ter um contraste entre as informações. Eu vou aumentar para a gente acompanhar o mesmo tamanho da caixinha. Beleza, aqui embaixo eu vou escrever, ó, Cruzeiro Esporte Clube, beleza? E vou aumentar ao máximo o espaçamento de letras, tá? Que eu posso diminuir e deixar aqui dessa forma aqui, ó. Aqui embaixo, ó, Cruzeiro, vamos centralizar a palavra. Beleza. A gente está com o nosso design praticamente pronto já, né? Não tem muito segredo aqui, eu já fui direto ao ponto. A gente vai aplicar alguns efeitos antes de finalizar esta obra aqui. Então em elementos a gente pode pegar um quadrado, ó, em formas básicas. A gente vai trazer gradientes para nossa imagem, então eu vou colocar na cor sólida de preto, vou vir para o gradiente, vou colocar duas cores no preto e transparecer a segunda cor. Esse gradiente a gente vai colocar na parte inferior da imagem aqui, ó. A gente vai deixar acima de todas as imagens, não tem problema, tá? Menos do nome, né, do Cruzeiro, para a gente não perder a leiturabilidade, então a gente vai deixar até em cima da imagem dele que está aqui embaixo. E a gente vai duplicar e colocar isso na parte superior. E aqui a gente já pode deixar apenas acima do background, tá vendo? Então aqui dentro das camadas, né, eu vou deixar mais ou menos aqui, tá bom? Então a gente tem esse efeito. Para quem não manja muito de camada, botão direito, mostrar camadas. Então mostrar camadas, a gente vai se movimentando aqui, tá vendo? Então se eu deixar esse gradiente aqui, ó, ele vai encobrir informações, tá vendo? Então eu não quero que ele não cubra nenhuma informação, eu quero que ele seja um detalhe do fundo para que o destaque fique mais no meio, tá bom? Então eu faço o quê? Jogo ele lá embaixo, deixo ele apenas acima da imagem que eu quero que cubra, que eu quero que o efeito pegue, beleza? Então beleza, a gente está aqui, a gente pode vir por último e pesquisar uma sombra, então vamos fazer essa busca aqui, vamos focar no Canva gratuito, então em elementos a gente vai pegar um elemento gratuito, né? Ele é bem suave, então eu preciso duplicar ele, posicionar no mesmo lugar algumas vezes para que eu ganhe uma sombra consistente, tá vendo? Então eu tenho essa sombra aqui por 5 vezes, agrupei elas para facilitar a movimentação, então eu vou colocar ela lá embaixo, mesma ideia das camadas, vou colocar ela lá embaixo, né? Porque eu quero que ela fique abaixo aqui dessa imagem dele, tá vendo? A gente pode deixar mais ou menos aqui, então eu estou diminuindo, ó. Vou duplicar ela para deixar ela um pouquinho mais intensa, tá vendo? Então aqui a gente já tem a sombra dele aqui, ó, tá vendo? Então eu vou até subir um pouquinho ele e as sombras, aumentar um pouco e deixar ele mais ou menos aqui. Beleza, tô com esse resultado. Agora a gente precisa, ó, mais do que nunca trabalhar essas imagens, certo? Porque isso aqui tá totalmente fora as cores, concorda? Então, como que a gente faz para chegar em cores parecidas com o fundo? Vamos lá, o primeiro passo. A gente pode vir em editar. Podemos mexer na temperatura, não tem valor exato, então você vai testando aí, tá? Contraste podemos mexer. Vibração é bem interessante tirar para não ter tanta cor assim. Nitidez, claridade e um pouco de brilho. Então a gente já tem esse resultado aqui na imagem.
Agora a gente vai em Dual Tone para a gente fortalecer a cor azul da imagem. Então a gente pode selecionar o mar azul como efeito, podemos copiar essa cor de destaque, podemos colocar essa cor de destaque em sombras, então é a mesma cor, tá vendo que eu copiei o código hexadecimal, e a gente pode deixar em 15 aqui, ó. Então olha a diferença, 0 e 15, a gente já ganha uma tonalidade mais azulada. A imagem deu uma clareada, eu posso aumentar um pouquinho o contraste, talvez diminuir um pouco o brilho. Cadê pretos? Ó, pode mexer um pouquinho no preto, fazer um pouco mais de nitidez, um pouco mais de claridade. Beleza, essa imagem a gente vai fazer um procedimento parecido, ó. Temperatura, tá vendo? Então a temperatura ela já nos ajuda muito, tá vendo? Então vocês estão vendo que eu estou aplicando os mesmos efeitos, mas eu também não estou definindo um número. Por exemplo, para você aqui pode ser que o efeito não esteja tão legal. Então você pode, né, por exemplo, até adicionar a vibração se você achar que fica mais interessante. Então não tem, né, um valor correto. Aqui é gosto, tá? Você vai testando, pô, isso aqui ficou legal. Mas quem quiser ir seguindo o que eu coloquei, é só pausar o vídeo e ir colocando os mesmos valores, tá? Do outono a gente vai repetir o processo. Aqui eu vou clicar em qualquer uma porque eu estou com a cor copiada aqui, ó. E aqui eu posso adicionar os meus 15% aí. Então, ó, 0 e 15 para vocês verem a diferença. É uma pequena diferença que joga nossa imagem mais pro azul, tá vendo? Então, você vai aumentar um pouquinho de contraste aqui, ó. Beleza. Então, olha a diferença aqui das imagens, né? Dessa imagem para as imagens do fundo. Então, esse é um grande detalhe aí no momento da criação, tá? Aqui, procedimento igual, tá? Então, temperatura, contraste, brilho, vibração a gente tira, nitidez, claridade, do tone, vou selecionar qualquer um porque eu já estou com a cor copiada, 15% e legal, já tenho a minha imagem pronta, tá vendo? Em menos de 15 minutos a gente chegou neste resultado. A gente vai finalizar com pós-produção dentro do Canva. Quando a gente baixa no imagem, a gente consegue aplicar um filtro na imagem inteira. Não só filtro, como alguns valores também de edição. Então estou baixando uma imagem aqui para mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então para quem chegou até aqui comigo, já estou agradecendo, a aula ainda não acabou, né? Vou pedir que você se inscreva nesse canal, porque eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nessa aula. Vou pedir para que você deixe um comentário, positivo ou negativo. Caso você não tenha gostado, pode comentar também, mas comenta, né, porque é muito importante o seu comentário. O YouTube entende que comentários é uma das formas mais valiosas de engajamento, então qualquer comentário ele é muito bem-vindo, tá? Beleza, joguei minha imagem aqui. Agora que a gente pode brincar com algumas coisas aqui na opção de editar. Então em filtros, aqui também não existe uma regra que é gosto. Por exemplo, você pode gostar desse aqui, ó, ou desse aqui, ó, tá vendo? Aqui vai de gosto. Ó, o Luna pra mim eu acho que é o que encaixou melhor com a nossa pele, tá vendo? Ó, posso tirar um pouquinho da intensidade, ó, tá vendo? Ó, a diferença que faz. Então vou deixar a minha intensidade mais ou menos aqui. Em contraste posso contrastar um pouco, posso trazer um pouco de brilho também, ó. Talvez jogar um pouquinho mais para azul. Não, a gente perde muita cor. Saturação, dá para jogar um pouco de saturação, ó, fica legal. Nitidez, ó, e claridade, tá vendo? Então olha aí a diferença aí que faz, ó, tá vendo? Ó? Principalmente nas tonalidades de pele, tá vendo que a gente ganhou bastante azul? Então, ó, a gente ganhou bastante azul na pele do Matheus, ó, ficou bem legal. Então, para quem chegou até aqui comigo, o meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos.
Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$ 14,53 por mês ou R$ 97,00 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso ao vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.